Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, ao vivo aqui pelo Instagram, Ângela Esteve 17, e depois esse vídeo vai também lá para nossa página lá no YouTube, também Ângela Esteve 17. Nós temos uma playlist aqui no Instagram, temos uma playlist no YouTube, então a gente pode escolher um tema, né, de acordo com as reflexões que nós fazemos aqui e assistir a qualquer tempo, em qualquer lugar. Não esqueça de curtir os vídeos, tanto no Instagram quanto no YouTube, porque isso ajuda, né, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. A nossa proposta aqui é muito simples, muito singela. Nós refletimos a vida à luz do Evangelho de Jesus, né? E trazemos temas corriqueiros da nossa vida, que muitas vezes a gente não para pensar como é que Jesus agiria se estivesse no nosso lugar. Ele que é o nosso irmão mais velho, ele que já traz toda uma sabedoria de comportamento, de vida, e que pode auxiliar e que sempre nos auxilia através da informação, né, que tem no Evangelho, que é a sua própria vivência, a sua própria passagem aqui na Terra. E nós trazemos aqui toda semana, então, essa conversa para que a gente elucide as parábolas, que a gente entenda o significado, né, dessas parábolas para a nossa vida. Como é que a gente coloca isso na nossa vida? Então, hoje a gente, mais uma vez aqui, está reunido para trazer o tema, e hoje o tema é o próprio Jesus, né? Como conhecer a Cristo. E nós vamos, então, dar início ao nosso Evangelho, agradecendo a Ele, o nosso Mestre, agradecendo ao nosso Pai Maior, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. Pedindo ao nosso Mestre que esteja conosco, para que nós possamos, no discorrer das lições, receber as inspirações necessárias, para que nós possamos engrandecer o nosso conhecimento e nos fortalecer para colocar esse conhecimento, esses ensinamentos em prática. E assim nós pedimos licença e iniciamos o nosso Evangelho de hoje dizendo graças a Deus, graças a Jesus, graças a vocês também que estão chegando aí. Gisele hoje ao vivo, que eu estou vendo aqui, boa noite. Seja muito bem-vinda, como todos também, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos então falar aqui de um pequeno trecho que está em João, no versículo 1, aliás, no capítulo 1, no versículo 10, que diz o seguinte: Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O amor esteve sobre a terra, e a terra não conheceu o amor. E como nós estamos próximos, né, do Natal, que será no próximo domingo, então nós trouxemos como tema para a reflexão da noite o próprio Jesus, né? E é claro que conhecer Jesus Cristo, para conhecer Jesus Cristo, nós temos que ter algo de superior vibrando na dianteira dos nossos sentimentos. Principalmente no domínio dos nossos sentimentos inferiores. Muitas pessoas acham que o fato de uma pessoa ter uma religião ou de ela ler o Evangelho, ela já está em plena
consciência do que significa ter Jesus, ter o Cristo na nossa vida. Muitas pessoas se referem a Jesus ou mesmo a Deus como se fosse um empregado seu, que tivesse que atender às suas petições infindáveis, que tivesse que aliviar as suas dores infindáveis, como se ele tivesse uma função única, que seria de resolver o problema alheio. E quanta ignorância existe em torno disso. Porque falar de Jesus é fácil. Ter informações sobre o Evangelho não é tão difícil. A questão é, como é que isso está dentro dos nossos corações? Como é que Jesus age na nossa conduta diária? Será que nós realmente vivemos aquilo que nós aprendemos do exemplo dele? Será que a nossa alma está incorruptível ou a nossa alma se corrompeu diante do materialismo humano? Diante da tecnologia que surgiu, a princípio era para unir os povos e hoje separa as pessoas. Uma tecnologia que fez de nós seres tecnológicos, fez de nós seres que não têm mais esperança, seres que parece que não têm mais sentimentos. Viramos usuários não só dos meios de comunicação e do que a tecnologia trouxe, mas usuários uns dos outros. Começamos a nos tratar como se fôssemos um objeto. Começamos a não querer mais os processos da vida, não aceitar os processos naturais da vida, acostumados que fomos a sempre pedir tudo por telefone e ter tudo muito rápido. E levamos isso para os nossos sentimentos. E hoje, em 2022, a gente comemora um Natal, onde a gente escuta um monte de pessoas reclamando, dizendo que não gostam do Natal, dizendo que estão tristes, depressivas, quando na realidade seria um momento em que a gente deveria estar em festa, porque foi um momento em que a Terra recebeu aqui, que a gente comemora, não foi exatamente no dia 25 de setembro, mas é uma data em que todos nós comemoramos a chegada da verdade, da boa nova, daquele que se encarnou aqui para dar um empuxo evolutivo para essa humanidade terrena. E, no entanto, nós fizemos de um momento tão sagrado um momento de alegria, de júbilo, quando Deus envia um dos seus filhos mais velhos para vir ajudar essa humanidade ainda adolescente a crescer. E nós nos queixamos porque fizemos dessa data comércio, inventamos um Papai Noel fictício para enganar as crianças. E aquele que deveria ser o momento de união das famílias, onde nós realmente aprendêssemos a viver o Evangelho e deixar as nossas diferenças de lado em nome de Jesus. Quando nós deveríamos nos perdoar, quando nós deveríamos limpar o nosso coração e nos colocarmos em prece, o que acontece? Chega na véspera de Natal,
Todo mundo esperando a véspera de Natal para beber, para se anestesiar e muitas vezes até para brigar ou até para cometer outros desatinos. E fica uma pergunta para a gente pensar: se Jesus estivesse presente de corpo e alma aqui nesse momento terreno e visse o que a gente está fazendo naquele dia de Natal, como é que cada um de nós se sentiria na presença dele? O próprio aniversariante é esquecido no dia do seu aniversário. Enquanto o homem terreno se preocupa mais com as suas vaidades do que com os seus sentimentos. Falamos de Jesus para vivermos com Ele, sem contudo despertarmos para a luz. Pregamos seu Evangelho de sabedoria, de amor, e no entanto nos falta força para vivê-lo, que é o mais importante. Porque o Evangelho não é uma letra morta, é um compêndio de conhecimento que nós temos que internalizar dentro de nós, na nossa conduta. O papel não significa, o que significa é o que a gente faz com o que a gente aprende. É como se nos nossos caminhos íntimos nós fôssemos incapazes, pigmeus diante de tanto ensinamento, diante de tanta luz. E porque nos falta recursos? Não. No mais o que falta é bom senso, boa vontade, humanidade, amor mesmo. Porque o amor se vulgarizou, relacionamento virou ato sexual, e o homem moderno, homem, quando eu digo homem, é no caso da humanidade, né? Homem e a mulher, se perderam nos seus valores. Onde estão os valores? E é por isso que se explica tanta tristeza no Natal, tanta gente deprimida, tanta gente tentando se resolver através de drogas, de remédios, de bebida, de tudo. Porque se recusam deliberadamente a conviver com a luz. Porque confundem os ensinamentos do Mestre com religião. Jesus não fundou nenhuma religião na Terra. Aliás, nem o cristianismo. Ele simplesmente viveu, pregou nas ruas e ensinou a forma como a gente deveria ter a nossa conduta para vivermos perto do nosso Criador e fazermos a nossa subida espiritual. Nenhuma religião, nem a igreja, ninguém tem a posse desses conhecimentos que ele trouxe, porque são conhecimentos universais. E esse é o momento da gente refletir, para a gente se perguntar o que é que significa crer em Jesus para nós. O que significa? Simplesmente falar isso, se chamar de eu sou cristão,
como muitas vezes as pessoas perguntam, a gente faz uma pergunta nos nossos atendimentos, se a pessoa tem alguma religião, alguma crença, alguma coisa, alguma filosofia de vida que segue. Sou cristão. Você é cristão, mas continua sendo corruptível? Você é cristão e continua não respeitando o direito alheio? Você é cristão e não pensa duas vezes antes de ferir uma outra pessoa sem responsabilidade afetiva? Isso é ser cristão. E hoje é a nossa reflexão. Pensar sobre o Natal, pensar sobre esses dias que vêm. Nós estamos vivendo um momento ímpar, porque a vibração da Terra, quando chega a época natalina, ela muda. E todo mundo fica mais suscetível, as pessoas ficam mais sensíveis. E é justamente por isso, porque a espiritualidade está fazendo um trabalho com cada um. Jesus, que ajudou na composição material deste planeta, Jesus o Cristo, sentiu necessidade de descer à Terra, obediente aos planos já traçados pela inteligência divina, no momento em que o mundo estava em condição de conhecê-lo. Já naquela época, aquela infância da humanidade já tinha algum conhecimento que já daria para começar a entender isso. E ele veio, se materializou aqui nesse planeta, porque é o dirigente espiritual desse planeta. Ele se materializou, veio pessoalmente, não mandou um enviado. Enviados já tinham vindo muitos antes dele. Mas ele fez questão de vir pessoalmente, de trazer a boa nova. Não escrevendo livros. A mídia de Jesus era a vivência, era o dia a dia. E o grande Senhor do Universo entrega a Jesus o comando dessa terra. E o seu Filho, já preparado, vem até nós nos trazer todas as diretrizes do bem viver. Por isso, ninguém pode dizer que crê em Jesus realmente, que confia nele sem fazer reformas estruturais no campo do coração. Senão, é só da boca para fora. Ninguém conhece a Cristo sem amoldar a palavra e a vivência com a harmonia da Boa Nova. Ninguém aceita Jesus e se diz cristão sem começar a viver os preceitos das leis sábias de Deus, que foram reveladas pelos céus através dele. A tecnologia fez o homem terreno esquecer o seu valor e os valores que regem uma sociedade. Valores e ética. O mundo virou um palco competitivo. Os relacionamentos totalmente desconectados. Uma competição muito grande entre homens e mulheres, entre o masculino e o feminino. Todo mundo só quer viver como uma criança só no prazer,
esquecidos das responsabilidades que nós temos uns com os outros. E cada vez, e por causa disso, dessa tecnologia, desse comportamento, as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Mesmo quando muitas vezes estão em grandes festas, não estão acompanhadas. Porque não faz a conexão com o coração. Por isso nós precisamos empreender um trabalho de reforma em nós mesmos. Para que a gente comece realmente a se conectar com o mais alto e com o outro. E se no meio desse caminho nós formos desdenhados por isso, por aqueles que ainda não compreendem aquilo que a gente está falando, tudo bem. A gente tem que desenvolver também a tolerância. Porque o próprio Mestre foi e ainda é muito tolerante com todos nós. Que nós possamos reconhecer todo esse trabalho que foi feito e que nós possamos nos alegrar nesse Natal que se aproxima. Nos alegrar porque nós recebemos essa boa nova. Nos alegrar porque é o momento em que o Mestre está bem perto do nosso coração. E para que a gente sinta ele perto do coração, a chave está em nós mesmos, de nos abrirmos para isso. Vamos tirar essa máscara de tristeza do rosto. Vamos pensar no valor do Natal, que é o seu verdadeiro valor. É o valor da amizade. É o valor do respeito ao outro. É o valor da gente entender a dor do outro. É o valor da união com as pessoas. E o Mestre é o nosso ponto de convergência de união. Porque não há aquele que se diga que seja cristão, não importa se tem religião ou não. A religião de Jesus é o amor, é a do Pai Maior. Não importa quem seja. Se a gente colocar como congruência, como ponto de encontro, o amor do nosso Mestre, ninguém vai passar um Natal infeliz. Nós precisamos, minha gente, mudar. A Terra está mudando. Nós precisamos mudar os valores. Voltar a realmente escutar o Evangelho, não só com o raciocínio, mas com o coração. Porque o Mestre tocava e levantava os doentes, curava aqueles que passaram no seu caminho, erguia os desvalidos da sorte, sem perguntar se ele era rico, pobre, preto, branco, amarelo, gordo, feio, bonito, não importava. Isso são apenas formas efêmeras, que logo, logo a gente vai devolver para a Terra. A questão é onde que estão os nossos valores, onde que estão os nossos amores, porque esta conexão é isso que nós vamos carregar sempre conosco. Como dizia Paulo aos Efésios, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nécios são aqueles desprovidos de conhecimento, de discernimento, o ignorante. E ele fala, não andemos como o ignorante, como sem discernimento, mas como sábios no mundo. Porque nós somos seres espirituais.
habitando temporariamente um corpo físico que funciona como um instrumento, como um carro que a gente usa. E chega numa certa fase da vida de um espírito, um determinado grau evolutivo, que nós temos que cuidar da nossa prudência. Verificar cada passo que nós damos na nossa vida, no nosso caminho. Se os nossos passos não estão ferindo aqueles que andam ou que passam pela nossa vida. Se os nossos atos, se as nossas atitudes não estão prejudicando quem está à nossa volta. É preciso que a gente faça o nosso início na senda da verdade, para que Jesus, para que o Cristo não só desperte no nosso coração, mas que ele cresça. Eu me lembro de uma passagem de pessoas que muitas vezes iam buscar a presença de Chico Xavier tão amorosamente que ele recebia todo mundo. E aí falavam assim, a gente procura o Chico com seu amor, com seu carinho, porque nós temos saudades de Jesus. O nosso espírito guarda muitas lembranças de vivências que nós já tivemos. Uma grande maioria de espíritos que hoje habitam aqui a Terra, que estão encarnados, em outras épocas se comprometeram com a obra do Cristo. Ele nos acolheu no nosso passado espiritual. E nós nos comprometemos a crescer com Ele. Mas chegando aqui na matéria, nos esquecemos dos nossos compromissos. E aí, qual criança que fica iludido com tudo aquilo que brilha, nós ficamos iludidos com as coisas do mundo. E acabamos por esquecer a que viemos. Por isso que todos os cuidados são poucos, muito poucos, no roteiro que nós empreendemos. Muitas ordens de ataque serão desfechadas aos candidatos da luz. O próprio Jesus sofreu isso. A ignorância alheia. Muitas vezes o deboche. O afastamento. Mas ele também sofreu isso. Muitas lições nos serão ofertadas, imensuráveis lições. Tantas quantas forem necessárias, de que nós necessitamos, até que a gente aprenda realmente a perdoar, que a gente aprenda a amar. E isso vai sempre acontecer na nossa vida. Até que a gente deixe de agir com ignorância e passe realmente a agir como sábios. Mas será despertado dentro de nós por mãos invisíveis sempre o interesse permanente pelas coisas espirituais. E aí, nesse impulso, nós vamos procurar cada vez mais ascender para alcançarmos a luz. Nós queremos crer que a chegada de Jesus aos nossos corações e também todos os esforços que a gente tem feito para que nos libertemos, sejam abençoados nesse momento de Natal. Nenhum esforço nosso no bem é em vão. Nenhum trabalho nosso no bem é em vão. Todos nós somos alunos
nessa escola da vida, pendendo mais para a luz do que para as trevas. E que a gente aproveite esse momento em que o Filho da Luz veio para acender uma lâmpada dentro dos nossos corações de esperança, que nós possamos segui-lo para aliviar também os nossos pesos de consciência, a nossa carga kármica, para que nós possamos evoluir, crescer no amor, evitando assim os males que a humanidade possa ter que colher por causa desse comportamento de menos-valia com os bens espirituais e de descaso até com a própria Terra, descaso com o nosso planeta, para que a gente não tenha que sofrer essas consequências. Jesus aponta para nós a estratégia de como vencermos a batalha da vida com as armas da paz, da luz e do amor. Estamos numa época em que nós temos que realmente redobrar os nossos esforços. Quando nós ouvimos o Evangelho, procurar prestar atenção para colocarmos em prática, porque nós já fazemos parte dos espíritos que se iniciam na senda com a mensagem da luz. Se eu estou aqui, se vocês estão aqui, vocês que vão assistir e que assistem a esse Evangelho, de uma certa forma, já estão convocados para que a gente possa fazer essa mudança. Ela virá com a gente, sem a gente, ou apesar da gente, com certeza virá. Que ela possa ser feita, toda a transformação para um planeta melhor, que é o que nós desejamos, e que nós possamos louvar o nosso Mestre, que nos ajuda sempre, nos amando, nos tolerando, nos aguardando com seus braços abertos, não mais na cruz, como muitos pregam, não. Jesus não está na cruz mais. Ele está com seus braços abertos e com o seu coração esperando a nossa decisão de aprender e de servir no bem. E nós vamos agradecer a Ele pela oportunidade que temos dessa lição que nós recebemos hoje. Agradecer a todo o plano espiritual que sempre nos ajuda, pedindo ao nosso Pai Maior, ao nosso Criador, que abençoe cada lar aqui representado, que todos possam receber esse lenitivo na alma, que tenham em suas consciências a certeza de que ninguém, absolutamente ninguém, anda sozinho aqui pelas ruas da Terra e desse universo. O Senhor que nos criou não nos desampara. Nós muitas vezes é que não percebemos a presença do amigo espiritual que muitas vezes está aqui coladinho ao nosso lado. E o Mestre traz essa mensagem de luz, porque ele disse que estaria conosco, não só na época em que esteve ascendendo da terra para os páramos distantes, mas que estaria conosco até o final dos tempos. E que ele cuidaria de cada ovelha, que ele cuidaria de cada um de nós e pacientemente ele nos espera.
E nós te rogamos, Jesus, que nos ajude a ter a força e o impulso necessário para encurtar esse caminho, para encurtar esse tempo que nos aproxima de um mundo melhor que começa dentro de nós. Que nós possamos, seguindo os preceitos do Evangelho, primeiro fazer a paz dentro de nós, procurando estar em paz com todos aqueles que nos cercam. Que nós baixemos as nossas armas e passemos como espíritos imortais, sábios que já somos, olhar para os nossos irmãos fora desse sistema de competição, que nós olhemos para cada um com muito amor, com o mesmo olhar que tu nos vês. Nós não precisamos entrar no meio desse sistema. Nós temos o Evangelho, nós temos o seu exemplo como guia. E é essa escolha que nós fazemos hoje. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós nesse momento, nos abençoando, nos fortalecendo, trazendo a paz e a alegria para os nossos corações. Obrigado, Senhor, por nunca desistir de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E que nós possamos ter esse Natal lindo, maravilhoso, em paz, com serenidade, com alegria sincera, com o perdão pulsando no nosso coração. Todo mundo está aqui no mesmo barco, minha gente. Vamos parar com tanta competição, vamos parar com tanto desalinho, com tanta agressividade. Nós não fomos criados para isso. O próprio Cristo nos disse, nós fomos criados por amor e pelo amor. Vamos procurar viver isso, minha gente. Vamos entrar num novo ciclo aí, daqui a pouquinho, um novo ano. Vamos começar a fazer diferente. Tá na hora de a gente acordar como espíritos de luz que nós já somos. Fica aí a nossa proposta, o meu amor, o meu carinho, que muito fabricado na convivência desse Evangelho, na convivência daqueles que procuram fazer o bem, na convivência daqueles que procuram ajudar o seu semelhante. E eu espero, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com muita sinceridade mesmo, que vocês tenham um excelente Natal, com suas famílias, com seus amigos, com seus animais de estimação, com você mesmo, principalmente. Tá bom? Um grande beijo e uma ótima semana natalina.